Salve primeiro ano. Eu agora vou gravar para vocês a 27ª aula de filosofia, tá? Nós vamos dividir esse assunto a respeito do Nicolau Maquiavel nesse módulo que é bem curto e no módulo 28 que eu vou me aprofundar um pouquinho mais em Nicolau Maquiavel. Nesse módulo 27 a gente vai contextualizar historicamente, né? Eu vou contar para vocês o que acontecia na época na Itália, quando viveu Nicolau Maquiavel, e para vocês entenderem um pouco melhor as coisas que a gente vai ver no módulo 28, né? Detalhes sobre a obra-prima dele, O Príncipe. Gente, eu acredito que todos vocês devem ter ouvido a expressão maquiavélico, né? A expressão maquiavélico vem do nome desse cara, desse filósofo italiano. Filósofo, assim, na verdade ele foi um pensador, um estudioso que resolveu escrever, resolveu dar a receita num livro de como os governantes deviam governar. Né? Ele escreveu um manual para a regência, né? Um manual para a monarquia absolutista. Porque veja só, gente, a Europa inteira, né, os países grandes da Europa estavam em processo de unificação. Né? Então, todas as burguesias dos países estavam fortalecendo o rei, o monarca, como a gente aprendeu em história, para que ele instituísse o poder real através de exércitos, através de poder coercitivo sobre os governantes dos feudos, né, dos reinos menores que estavam praticamente mandando na Europa. Só que cada senhor feudal mandava no seu feudo. Então, para a burguesia aquilo era muito ruim, porque haviam muitos impostos de passagem de um feudo para o outro, quando na ocasião de vendas e transporte de mercadoria, muitas moedas, muitas línguas, né? Muitos idiomas falados dentro do mesmo país. Portanto, na Europa havia uma tendência a fortalecer o monarca absolutista, para que houvesse um rei só. Nós estamos falando de século XIII, século XV em diante, depois da queda de Constantinopla. Né? Durante o século XV até metade do século XVI, porque a metade do século XVI os reinos já estavam unificados e começaram as grandes navegações, como a gente sabe. Só que, né, pequeno detalhe, na Itália não acontecia isso. Na Itália, a burguesia, ao invés de fortalecer um monarca, um rei absolutista, se autoproclamou regente do país, né? Da Itália, do território inteiro do país. Mas nos reinos continuavam os tiranos locais, usurpando, né, através da força, através da coerção, o poder desses reinos. E a Itália não se unificava, não havia uma intenção de se unificar, porque a burguesia italiana estava mais voltada para a realização do comércio em si com o exterior. Não entre... A burguesia italiana não estava preocupada com os burgueses em ascendência. A burguesia italiana se preocupava em controlar o mar Mediterrâneo, que era o território de passagem de todos os outros países que comercializavam com o Oriente. Portanto, na Itália, em especial, imperava o caos, né? Cada feudo mandando em si, os feudos ocupados por tiranos, por pessoas que não eram de origem nobre, nem tinham uma linhagem
dentro da nobreza, não possuíam o título por herança, como era o normal, né? E assim, nesse movimento, né, das famílias poderosas italianas lutando contra alguns outros países como Espanha e França, no caso a família Médici, né, que a família Médici merece umas 4 aulas a respeito, né? O evento da existência da família Médici na Itália merece umas 4 aulas de história, e não é o caso agora, mas era uma família extremamente poderosa, envolvida em escândalos e que mandava e desmandava, enfim. A família Médici, representando a Itália, brigava com os outros países, principalmente com a Espanha e com a França. Nisso, o caos estava instalado na Itália. Cada reino mandando em si, os reinos sendo comandados por tiranos que ocupavam o poder de quem tinha por direito, né? E assim, a própria burguesia italiana não fortaleceu o monarca para que ele se tornasse um rei absolutista. Aí, nesse caos todo, surge a figura de Nicolau Maquiavel, que era um diplomata, né? Ele ocupava posições, cargos altos na administração pública da Itália Central, e em dado momento ele foi acusado durante a ocupação desses cargos, né? E assim, devido às tendências políticas dele, ele foi acusado de conspiração e de traição. Foi preso, né, e torturado, como sempre na história, e conseguiu sair da prisão. Mas nesse clima atribulado no qual se encontrava a Itália, ele era considerado pelos monarquistas, por aquelas pessoas que lutavam para que houvesse um poder central, simpatizante dos burgueses republicanos. E o inverso também, ele era considerado pelos burgueses republicanos simpatizante da monarquia. Ou seja, Nicolau Maquiavel era profundamente odiado, né? Vamos resumir por aqui. Mas quando houve a primeira tentativa de unificação do país, da Itália, do reino italiano, Nicolau Maquiavel entregou um trabalho dele, um livro dele, que inclusive é o maior best-seller dele, que é o livro mais famoso dele, que é O Príncipe, lido até hoje por governantes e administradores públicos, dando dicas e aconselhando o monarca de como ele deveria agir para assumir o poder e manter esse poder, né? Então, hoje em dia se fala muito a respeito do livro de Maquiavel, do Príncipe, ser um livro com dicas cruéis, maquiavélicas, terríveis, enfim. Só que eu contextualizei, antes de tudo, esse clima de caos que havia na Itália, para que vocês entendessem o porquê dessas intenções, desse livro de Maquiavel que foi oferecido ao rei, para que ele também recaísse, para que ele voltasse às graças da monarquia, né? Como eu tinha dito, ele era odiado por todos, né? Então, para ele voltar às graças, para ele voltar a ser um personagem simpático ao monarca, ele fez essa obra para homenageando uma rainha, Médici, né? Catarina de Médici, filha do rei Médici também, acho que é Leonardo II, né? Deixa eu ver aqui, Leonardo II, exatamente. Para recair nas graças da família que controlava o reino italiano.
Nesse livro haviam várias dicas que nós vamos começar a ver no módulo 28. Porém, eram dicas e conselhos dados por uma pessoa que gostaria de cair nas graças da família real novamente, e com isso, para isso, o que ele fez? Ele deu dicas a respeito de administração do povo e dos reinos internos. No aconselhamento de Maquiavel, tudo leva para manutenção do poder, a violência. Aquela frase famosa, os fins justificam os meios, é desse livro. É melhor ser um rei temido do que ser um rei respeitado. Então, assim, grande parte da obra de Nicolau Maquiavel está propensa a aconselhar a crueldade, a coerção. Não a crueldade, mas a manutenção do poder a qualquer preço, certo? Então, gente, para que vocês tenham uma noção de quem foi Nicolau Maquiavel, eu achei extremamente importante fazer essa contextualização histórica. A partir do próximo módulo, nós vamos começar a examinar minúcias, detalhes da vida de Nicolau Maquiavel, que, na minha opinião e na opinião de qualquer historiador, na opinião de qualquer professor de história, foi um personagem muito importante na formação dos reinos absolutistas europeus. Aqui na apostila tem o exemplo do rei Henrique VIII, né? Que era o rei da Inglaterra, casado com a Catarina de Aragão, que era uma rainha espanhola católica. Só que o Henrique VIII, ele se apaixonou pela Ana Bolena, que era uma camareira do castelo dele. E ele foi para a igreja católica, cristã, pedir o divórcio da Catarina de Aragão. A igreja falou, não, o que Deus uniu, o homem não separa, e negou o divórcio. Aí o que fez o Henrique VIII? Que na opinião de todos nós, eu acredito que é uma opinião unânime na história, ele seguiu aqueles conselhos do príncipe, do livro do Nicolau Maquiavel. Ele rompeu com a Igreja Católica, que era a entidade mais poderosa da Europa na época, para instituir a Igreja Anglicana. E ele se tornou o líder religioso. O rei se tornou o líder religioso. E a religião oficial na Inglaterra passou a ser a religião anglicana. Ou seja, ele, vamos colocar em palavras simples e usuais, ele foi com força para cima da igreja para manter o poder dele dentro do país. E casar com a Ana Bolena. Se separou por conta própria da Catarina de Aragão e casou com a Ana Bolena. Bom, o Henrique VIII também é um personagem controverso na história que renderia umas 4 aulas nossas, umas 4 videoaulas nossas. Ele é conhecido por o rei das 6 esposas. Né? Ele se casou 6 vezes oficialmente. O Henrique VIII era um tremendo conquistador. E assim, tinha características de masculinidade elevada. Bom, nesse episódio dele ter rompido com a igreja católica cristã, já foi uma demonstração de coragem, muita coragem do Henrique VIII. E é consenso na história que ele tenha seguido as orientações de Nicolau Maquiavel, que Nicolau Maquiavel colocou no Príncipe, no seu livro. Os Médicis também provocaram uma tremenda bagunça dentro do país para poder garantir o poder à sua sucessão. Né? Eles colocaram protestantes contra cristãos. E aí houve aquela bagunça, aquela matança na Itália, né? do século XV. Gente, o que eu queria falar para vocês a respeito de Nicolau Maquiavel e o contexto histórico
em que ele vivia, os acontecimentos que o levaram a escrever O Príncipe e aquelas coisas que estão escritas no Príncipe que até hoje muita gente considera péssimas, considera cruéis demais, antiéticas. Então era necessário que eu contextualizasse historicamente para que vocês entendessem melhor. A partir da semana que vem, do módulo 28, a gente vai começar a estudar detalhes do livro O Príncipe, né? A obra principal de Nicolau Maquiavel. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês até agora e bons estudos.